Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Caco Invest. No vídeo de hoje falaremos sobre o efeito da bola de neve, sobre o investimento para o longo prazo, sobre um estudo que eu fiz aqui, onde eu peguei a Klabin e investi por 15 anos. Então nesse vídeo eu vou mostrar para você qual foi a estratégia adotada, quanto foi o investimento, os dividendos recebidos, patrimônio acumulado, preço médio e uma série de outras informações que são importantíssimas para você que está aí no mundo dos investimentos. Então vamos lá, pessoal. Seguindo aqui algumas premissas adotadas, usamos a ação da Klabin 4 meramente para estudo, tá? Poderia ter sido qualquer outra ação. O aporte anual, né, que a gente vai adotar aqui é de 30% do salário mínimo de cada ano. Então a gente vai pegar, né, 30% do valor mensal ali, vai somar e vai fazer um único aporte no ano, de forma a otimizar, né, os estudos aqui. Mas seria a mesma coisa que a gente pegasse 30% do salário ali no mês e fosse investindo todo mês ali. Mas nesse vídeo aqui a gente vai pegar um aporte único, né, o valor total ali dos 12 salários mínimos, 30% dos 12 salários mínimos e fazer um aporte ali anual. Os preços adotados são os preços do primeiro horário do primeiro pregão de cada ano. E a quantidade de ano aqui são 15 anos de aporte. Então, se a gente ver aqui para a nossa tabelinha, no ano de 2010, o salário mínimo era R$ 510, 30% do salário mínimo de R$ 510 era equivalente a R$ 153. 12 meses desse valor aqui daria um total aí de R$ 1.836, seria o aporte anual desse ano, de 2010. A cotação nesse período estava de 0,97 centavos da Klabin e a quantidade de ação comprada com esse valor aqui de 1.800 foi cerca de 1.895 ações. No segundo ano, quando a gente pode ver, o salário mínimo já tinha aumentado para 15,40, né? Então 30% desse valor aí seria cerca de R$ 162 vezes 12, que é a quantidade de mês no ano, daria R$ 1.944. A ação nesse ano estava R$ 1,08 e foi o suficiente para comprar mais 1.806 ações. Se a gente for olhar aqui, ao longo dos anos, o salário mínimo veio aumentando, né? E a gente seguiu essa mesma porcentagem, 30% de cada salário mínimo aí. Então, se a gente ver aqui no ano de 2023, o salário mínimo já estava de R$ 1.320, 30% desse valor seria equivalente a R$ 396, né? No ano, o aporte seria equivalente a R$ 4.752. A ação aqui da Klabin 4 em 2023 já aumentou substancialmente em relação aos anos anteriores, né, para R$ 13,65, mas sendo suficiente aí para comprar cerca de 1.300 ações. E em 2024, último ano desse aporte aí, né, onde o salário mínimo estava de 1.412, 30% do salário era equivalente a R$ 423, ou seja, no ano o aporte que fizemos foi cerca de R$ 5.083. A ação estava cotada em cerca de R$ 4,03, mas já foi suficiente para comprar mais 1.262 ações. Fazendo um breve resumo aqui de toda essa tabela, de todos esses investimentos nesses 15 anos, né, chegamos a um total aí de 15 aportes no período de 2010 a 2024, com cerca de 18.836 ações acumuladas e um valor total de investimento que saiu do nosso bolso de cerca de R$ 49.392. Se a gente for calcular aqui o preço médio, nada mais é do que pegar esse valor aqui que saiu do nosso bolso, 49 mil, dividir pela quantidade de ações. Então, nosso preço médio aí da Klabin 4 nesse período foi cerca de R$ 2,62. Então, uma observação importante aí sobre o preço médio é que a gente comprou essas ações em vários períodos onde a cotação estava lá embaixo da Klabin, o que é algo muito positivo. Já em relação aqui aos dividendos recebidos e as ações adquiridas nesse período, se a gente for olhar aqui em 2010, a Klabin pagou cerca de 20 centavos, a gente tinha comprado cerca de 1.895 ações, né, e recebemos aí R$ 384 de dividendos. Esse dividendo aqui já foi suficiente, né, para comprar mais 397 ações. Então essas 397 ações aqui somou com o aporte do ano seguinte, né? E aí, no 2011, a gente já tinha cerca de 4.098 ações. O dividendo pago em 2011 foi de 24 centavos. Recebemos aí cerca de R$ 985. Esses R$ 985 aqui, a gente conseguiu comprar mais cerca de 915 ações, ou seja, o efeito da bola de neve, né? A gente recebe dividendos, pega esses dividendos, reinveste, soma com o valor, né, do nosso aporte e reinveste em mais ações. Então, aqui em 2012, por exemplo, já estávamos com 6.555 ações, recebemos um total aí de R$ 2.100 aproximadamente de dividendos, e com esse 2.000 aqui, compramos mais cerca de 1.445
ações. E se a gente for vir aqui, né, no ano de 2024, né, o dividendo pago por ano variou, né, nesse período. Então teve anos aqui, por exemplo, que pagou quase nada de dividendos, muito por conta do que a ação da Klabin é uma ação cíclica, né, ligada aí à celulose, que é uma commodity. Então tem ano que o pagamento de dividendo foi um pouco baixo. Mas, né, isso é compensado também por outros períodos onde houve o pagamento de bons dividendos. Se a gente for olhar aqui em 2024, né, onde o pagamento de dividendo foi de 27 centavos por ações, nós já tínhamos aí acumulado cerca de 31.962 ações e recebemos aí cerca de R$ 8.767 nesse ano, somente com as ações da Klabin. E esse valor aqui foi suficiente para comprar mais de 2.177 ações. Então, a quantidade total de ações que adquirimos foi essas 31, mas esses 2.177 ações oriunda desse provento recebido no ano de 2024. Falando aqui sobre o dividendo recebido nesse período, né, de 2010 a 2024, recebemos aí um total de dividendo acumulado de R$ 45.653. Note que foi quase o mesmo valor do nosso aporte, o valor que saiu do nosso bolso. E somente com esse dividendo aqui acumulado, compramos mais cerca de 15.303 ações. Então, uma observação importante é que, ao reinvestir os nossos dividendos, a gente consegue comprar mais ações e, consequentemente, receber mais dividendos. E esse é o famoso efeito bola de neve. E aqui, se a gente for verificar a quantidade total de ações que adquirimos nesse período, né, as ações oriundas dos aportes que saíram do nosso bolso foi cerca de 18.836, as ações oriundas de dividendo foi cerca de 15.303 ações. No total, ficamos aí nesse período com 34.139 ações. Já em relação ao patrimônio, né, se a gente for fazer aqui duas análises, o patrimônio sem reinvestir os dividendos, né, o valor saído do bolso foi de R$ 49.392. As ações oriundas desses aportes aqui foi cerca de 18 mil ações. Se a gente for pegar o preço da Klabin agora no ano de 2025, no momento que a gente está gravando esse vídeo, está cerca de R$ 3,88. Para achar o valor do patrimônio atual, né, é só multiplicar esse valor aqui pela quantidade de ações. E aí a gente chega no patrimônio atual de R$ 73 mil. Ou seja, a gente investiu, saiu do nosso bolso 49 e o patrimônio atual é cerca de 73 mil. Isso sem reinvestir os dividendos. Reinvestindo os dividendos, né, esse valor aqui já muda, esse cenário aqui já muda. Então a gente saiu do bolso 49, dividendo acumulado foi 45 mil, né? As ações adquiridas no total, sendo elas do valor do aporte mais dos dividendos reinvestido, foi cerca de 34 mil. E pegando o preço da Klabin de 3,88, multiplicando pela quantidade total aqui de ações adquiridas, chegamos aí no patrimônio atual de R$ 132 mil. Então, note a importância de você pegar os dividendos recebidos e reinvestir e comprar novas ações. Então, o patrimônio no longo prazo aumenta substancialmente você reinvestindo os seus dividendos. E aqui resume todo esse estudo, né, e o efeito do longo prazo. Se a gente fosse pegar, por exemplo, o valor que a gente investiu durante esses 15 anos, colocasse ali, por exemplo, na poupança, né, e fosse reinvestir de uma única vez, como é que se comportaria, né, essa carteira, os dividendos? Então, a gente teria aí um valor aplicado, né, de R$ 72 mil, corrigido, obviamente, esses 49 mil que a gente tinha ali, a gente colocaria na poupança, por exemplo, e aplicaria de uma vez só, né, em 2024 aqui, por exemplo, a gente aplicaria, esse valor seria corrigido, né, e a gente aplicaria um total de R$ 72 mil. O preço pago, nesse período, a ação estava cerca de R$ 4,03, a gente teria adquirido aí um total de 18 mil ações. O dividendo pago em 2024, por exemplo, foi de 27 centavos. Então, com essa quantidade aqui de ação no aporte único, você receberia cerca de R$ 4.933. Um dividendo yield on cost aí de 6,8%. Agora, comparando, né, com os 15 anos investido aí nessa ação, o valor que saiu do bolso foi cerca de 49 mil, compramos aí cerca de 34.139 ações, né? Se a gente for pegar o preço médio desse período aí, basta dividir, né, esse valor aqui de 49 mil pela quantidade total de ações, que dá justamente esse valor aqui de preço pago, né, por cada ação de R$ 1,45 por cada ação. O dividendo recebido em 2024 foi de 27 centavos, né?
e recebemos aí um total de R$ 9.354 de dividendos. Isso porque a quantidade de ação que a gente adquiriu investido nesses 15 anos foi muito maior do que o aporte único que a gente fez aqui. Então note que investir constantemente para o longo prazo vai fazer com que você receba muito mais dividendos. E o dividend yield on cost aqui, desse período, né, desse investimento, foi de 18,94%. O dividend on cost muito maior, né, do que fizesse um aporte único. Então note, pessoal, que investir para o longo prazo, reinvestir os dividendos é o caminho. Então, algumas conclusões que a gente pode tirar com esse estudo aqui. Apesar do longo prazo, né, ainda não deu para aposentar, necessitaria investir aí por mais 10, 15 anos ou aumentar o valor desse aporte, né, 30% de um salário mínimo. Ainda não é suficiente nesse período para trazer uma aposentadoria para muitas pessoas. Quanto mais cedo, melhor o resultado no longo prazo, né? Então a gente tem que investir desde agora, tá? E outro ponto muito importante também que a gente viu é que reinvestir os dividendos trará mais renda, como a gente acabou de ver aqui nessa tabelinha. E em momentos de crise, né, momento onde os preços das ações estão lá embaixo, é muito importante. Então você comprar as ações quando as ações tiverem queda, né, nessas cotações, faz muito sentido, né, e acaba trazendo também um resultado. Então preço importa e comprar ativos, bons ativos com preços atrativos faz todo sentido. E também uma consideração muito importante, nesse vídeo aqui eu peguei a ação da Klabin meramente para estudo, tá? Não foi para avaliar o investimento da ação em si nesses 15 anos, mas foi para mostrar sobre o efeito bola de neve e o efeito de investimento no longo prazo. O ideal também é que você tenha uma carteira diversificada e com mais ativos. Mas deixa aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários e não se esqueça, pessoal, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar um like, por dessa forma você estará contribuindo para o canal para trazer novos conteúdos. Até os próximos vídeos, Deus abençoe e tchau, tchau!